O Estatuto do Idoso completa 10 anos e já atinge mais de 24 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Para falar sobre o Estatuto do Idoso, a Central Judicial do Idoso e o mapa da violência contra o idoso do DF, a nossa entrevistada é a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Gabriela Jardon, magistrada há 8 anos. Doutora Gabriela, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Eu que agradeço, Renata, agradeço a oportunidade, em nome do meu tribunal, em nome da Central Judicial do Idoso que eu coordeno, estamos todos muito gratos de ter essa chance de falar desse assunto tão importante. O que é o Estatuto do Idoso? Explica aí pra gente. Olha, Renata, o Estatuto do Idoso é uma lei federal, né, a Lei 10.741, que foi promulgada em 1º de outubro de 2003, né, fez 10 anos agora esse mês, e ela contém 188 artigos que foram desenhados, né, para anunciar e promover esses direitos dos idosos. Ela aconteceu no ano seguinte do anúncio pela ONU do lançamento do Plano Mundial para Envelhecimento, né? Então, de certa forma, foi um desdobramento interno desse chamado internacional, porque o Brasil foi um dos signatários desse plano, e teve essa intenção, né, de colocar na pauta essa população que cresce de uma forma muito acelerada no Brasil. E colocou, né, o Estatuto, ele, claro que ainda com muitas críticas em relação à sua implementação, né, críticas pertinentes, mas sem dúvida nenhuma foi um marco, vem sendo um marco, assim, no inconsciente coletivo, por assim dizer, paradigmático do início dessa nova preocupação, né, com esse segmento social. A partir daí, a gente pode dizer que em termos mais massificados, o poder público, a sociedade, as pessoas de uma forma geral começaram a entender que existe na sociedade um grupo que, por suas especificidades, é um grupo que merece um tratamento diferenciado. E não é qualquer tratamento, não é educação, não é cortesia, não é caridade, é um tratamento jurídico diferenciado. Porque o direito ele é vocacionado para isso mesmo, né? Uma das suas vocações é tratar iguais igualmente e tratar desiguais desigualmente. Então, o reconhecimento que esse idoso ele é um desigual no sentido de paridade de armas, né, com os outros, com a juventude, enfim, é um passo importantíssimo para a proteção desse idoso. Porque o idoso, Renata, ele vive esse paradoxo, né? Ele, inegavelmente, o ser humano, com o avançar dos anos, se fragiliza. Só que essa fragilidade, ela não pode ser vista como, ainda é muito vista, de uma forma pejorativa. Essa fragilidade é uma fragilidade física, é uma fragilidade em termos de vigor, né, como a gente sabe. Agora, o idoso, por outro lado, e isso tem que ser muito sublinhado, ele é um gigante. O idoso é um gigante. Ninguém em sociedade, nós mais jovens, poderíamos prescindir desse idoso. Eu tenho a impressão que nos perderíamos. O idoso, todo o seu repertório de experiência, a sua sabedoria, o que ele tem para passar para a gente. Então, no equilíbrio, né, nessa junção dessa fragilidade que não é pejorativa, mas que pede cuidados especiais, é que o Estatuto do Idoso entrou como marco legal, né, para contemplar esses valores. E quais são os direitos assegurados pelo Estatuto do Idoso? Sim, então, podemos citar vários, né? O Estatuto do Idoso prevê direitos que são mais genéricos, né, em termos assim, que são direitos assegurados a toda a população, a toda a sociedade brasileira, que não é porque é idoso que não são direitos especiais voltados especialmente aos idosos. E aí o Estatuto do Idoso entrou como se fosse assim, um poder público sublinhando, né, o poder legislativo, no caso, sublinhando a aplicação desses direitos ao idoso. Então ele vai assegurar o direito à vida, o direito à liberdade de ir e vir, o direito a questão da dignidade humana do idoso, né, os direitos sociais como moradia, como saúde, escolarização, trabalho. Então tem toda essa parte. E tem a parte específica, que seria assim, a parte mais interessante em termos de anunciação de
coisas novas voltadas especificamente aos idosos. O que a gente pode citar? Já no artigo 3º, ali logo no comecinho, vem um bastante conhecido, que é a garantia de prioridade. Então o Estatuto vai dizer, esse idoso, ele tem que ser prioritário. E não é só lá na fila do supermercado, na fila do banco, não. A prioridade, ela é ampla. Ela é em qualquer situação, né? No âmbito privado, no âmbito público. Então seria até assim, a positivação que eu digo assim, é quando algo vira lei, né? Da boa educação, de certa forma, né? De dar lugar para um idoso, de servir primeiro um idoso, de falar primeiro com um idoso, né? E, claro, muito mais importante, ou de mais peso, é o que isso significa no âmbito público. Então, todos os serviços públicos, né, tem que dar essa prioridade ao idoso. As políticas públicas voltadas para o idoso também são prioritárias. Os recursos para sustentar essas políticas também têm que ser prioritários. Enfim, é uma gama de... O Estatuto proclama essa prioridade genérica e depois ele vai especificando algumas prioridades que julgou mais importantes serem ditas isoladamente. Então tem a prioridade também conhecida, muito conhecida, do recebimento da restituição do imposto de renda. O idoso hoje no Brasil, ele recebe primeiro, antes de qualquer pessoa. E tem a prioridade do artigo 79 do Estatuto, que diz respeito à tramitação dos processos judiciais. Então hoje, na justiça, e aí eu posso dizer como juíza, os processos que têm idosos, né, como partes, eles passam na frente dos outros, né, se isso for pedido pelo advogado, né, recebem a tarja de idoso e todo o nosso cartório, todos os profissionais envolvidos, eles são orientados e têm cumprido isso. Outros direitos interessantes, né? O artigo 12 vai falar da obrigação de prestar alimentos, né? Que já é uma implementação lá da Constituição Federal, que no artigo 229 fala que os pais têm a obrigação de educar, manter os filhos, e os filhos, na velhice dos pais, têm a obrigação de ajudar, manter. Então, essa relação de pais e filhos, né, é regrada tanto na infância dos filhos como na velhice dos pais. O artigo 12 vai dizer que essa obrigação, que é dos filhos, de manter os seus pais na velhice, caso eles não tenham recursos próprios, né, para essa manutenção, é dos filhos e ela é solidária. O que significa isso? Se uma pessoa tem 5 filhos e ela reclama em face de um filho aquela pensão alimentícia, o filho não vai poder dizer, não, então eu pago 1/5, já que são 5 filhos. Não, a obrigação é solidária, os pais podem exigir só de um filho o valor total. Então isso também é muito interessante. Em relação à saúde do idoso, o Estatuto vai dizer, olha, a população idosa ela tem que ser mapeada pelo governo, né, numa base territorial. Em cada ambulatório, em cada unidade de saúde, há de haver um geriatra, um gerontólogo, né? Coisas que a gente sabe que ainda não são cumpridas, mas estão lá instituídas. Aí vamos para o artigo 15, que é um dos mais conhecidos também, que é a questão do plano de saúde, se o plano de saúde pode ou não aumentar o valor da mensalidade em razão da mudança de faixa etária, né, da chegada da velhice técnica, né, que é essa após os 60 anos. Tem o artigo 23 que fala sobre os descontos em ingressos de teatro, de lazer, né, então o idoso tem direito a 50%, meia entrada, né. A gente vai ter outros artigos menos conhecidos, mas também muito interessantes, como a preservação da possibilidade do idoso trabalhar, né, a colocação de conteúdos sobre a temática do idoso em todos os currículos escolares, isso é uma regulamentação do Estatuto, a previsão de uma criação de uma universidade aberta ao idoso, enfim. Ok. Na sua avaliação, 10 anos depois do Estatuto, alguma coisa mudou em relação à forma de como se trata o idoso aqui no Brasil? Renata, eu acho que mudou sim. Eu acho que a gente, como eu havia adiantado, claro que existe um enorme caminho para se percorrer em termos de implementação,
mas a gente não pode menosprezar a anunciação dos direitos, né? O Norberto Bobbio já dizia assim, que esses direitos, o que ele falava dos direitos humanos, né? Que eles passam pela fase da anunciação e depois vão para a fase da implementação. E que nenhuma das duas fases é mais importante que a outra, as duas são igualmente importantes. Então, assim, apesar de haver muitas críticas, né? Que, tem o estatuto, mas e aí, o que houve de mudança real? Eu acredito que o fato de uma lei ser editada, né, da gente ter um marco legal, como eu havia dito, ele já faz muita diferença. Ele faz diferença na forma como as pessoas passam a entender a questão, na forma como os operadores que estão envolvidos ali com questões de direitos passam a trabalhar. Eu estava ouvindo outro dia uma geriatra, que já foi até presidente do Conselho Nacional do Idoso, a Kátia Dolamin, e ela dizia assim, para a gente ter cuidado com a lei simbólica. Né? Ela estava se referindo ao estatuto, dizendo que quando uma lei ela parece que dá conta do recado, e não dá, isso é muito perigoso, porque aí ela estanca os movimentos de implementação mesmo, né? Ela acaba que freia isso. E eu concordo com ela. Mas eu acho que ainda acima desse risco está a questão da gente hoje em dia contar com uma lei e ter que reconhecer que isso já foi um avanço e agora concentrar as nossas forças na realização, né, no tornar real o que essa lei promete. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Gabriela Jardon, vai falar sobre a Central Judicial do Idoso. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. O 5º Encontro Nacional de Juízes Estaduais será realizado entre os dias 24 e 27 de outubro, em Florianópolis. Esta edição abordará o tema Magistrado Garantidor da Democracia. Mais informações no site www.amb.com.br/enage. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre os 10 anos do Estatuto do Idoso. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Gabriela Jardon, vai falar sobre a Central Judicial do Idoso. Doutora Gabriela, o que é a Central Judicial do Idoso que funciona apenas aqui em Brasília? Então, Central Judicial do Idoso é um projeto pioneiro e único, né, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, junto com o Ministério Público do Distrito Federal e a Defensoria Pública. Então, já é uma primeira característica muito interessante do projeto, porque ele foi concebido e ele é tocado no seu dia a dia por essas 3 instituições igualmente. São 4 coordenadoras, né, sendo 2 juízas, uma promotora e uma defensora, e os servidores também são das 3 instituições. Isso gera uma situação assim, bastante interessante para a gente. O que fazemos? Bom, funcionamos desde 2007 no prédio ali do tribunal e o projeto tem várias ambições, né? Na prática, o que mais ocorre no nosso dia a dia? A gente atende ao idoso que é violentado nos seus direitos. Então, esse idoso nos procura fisicamente, vai lá, temos atendimento presencial de meio-dia às 19h, e com alguma história, com alguma coisa que lhe aconteceu, né? O idoso ou sua família. E ele é atendido por 2 profissionais, nós temos núcleos de acolhimentos, né? 2 profissionais que vão ouvir aquela história. Um tem formação jurídica, o outro tem formação psicológica ou de assistência social. E faz a escuta, né? Mapeia ali o que está acontecendo com aquele idoso ou com aquela família. E dali a situação dele recebe um encaminhamento. Então, central, o nome vem disso, né? Que a gente tem essa vocação de ser o centro onde o idoso pode procurar ajuda, porque ainda que a gente não resolva aquele problema dele em específico, a gente tem condição de encaminhá-lo para toda a rede que existe aqui no DF, que possa solucionar o problema dele. Se o problema dele for estritamente jurídico, por exemplo, um idoso que está passando necessidade e quer entrar com uma ação de alimentos, como a gente havia falado no outro bloco, contra os filhos. Dentro da central funciona um núcleo da defensoria. Então ele só troca de porta, ele sai do acolhimento e já vai para a defensora no mesmo momento já confecciona a petição inicial da entrada, né, na ação judicial, assim, falando.
Pode ser que sejam situações mais delicadas, então nós também contamos com um corpo de psicólogos e assistentes sociais que podem ir à casa desse idoso, né? Podem fazer visitas a esse idoso, e aí ter mais... subsidiar os órgãos que podem tomar as decisões com um estudo mais aprofundado daquela situação, enfim. Mas onde que é feito o primeiro contato? O idoso ele deve procurar qual lugar? Olha, nós temos nosso telefone, né? Mas não fazemos a rigor atendimento por telefone. Mas assim, para qualquer informação o idoso pode ligar no 3103-7609. Mas o atendimento é presencial, então o idoso tem que se dirigir aqui ao Fórum de Brasília, que fica ali em frente ao Palácio do Buriti, né? Quarto andar, estamos lá de portas abertas para atender, para tirar dúvidas. Tem muitos idosos também que nos procuram para tirar dúvidas de aposentadoria, de pensão, enfim, é ampla a nossa gama de possibilidades de atuação. Qual é o número de idosos que tem sido atendido na Central Judicial do Idoso? Então, cada vez mais, né? Cada vez mais a gente divulga nosso trabalho, cada vez mais a gente chega até a população. Estatisticamente, em 2012, atendemos 855 idosos, né? Foi o nosso número de atendimento. As queixas mais comuns são a violência que a gente chama de psicológica, que é o que? As ameaças, os xingamentos, as ofensas, as humilhações, os isolamentos, né, que às vezes a família provoca nesse idoso. Essa é disparado a forma de violência mais comum. Muito comum também a violência financeira, que a gente chama assim de violência financeira, que seria o quê? É aquele idoso que é aposentado, né, que é extorquido pela família. Né? Às vezes furtado mesmo, né? Às vezes tem família que saca dinheiro, o idoso nem percebe, que pega cartão, né? Mas a maior parte das vezes não, o idoso até tem conhecimento do que está acontecendo, mas a coisa é colocada de uma forma, na forma de chantagem, na forma de pressão, e ele não consegue se contornar isso aí, então ele está sofrendo também uma violência financeira. Depois ano passado tivemos 84 denúncias, né, e atuações em casos de violência física, né, que é o que às vezes chama mais atenção, né, aquele idoso que apanha, aquele idoso que sofre alguma abordagem física mesmo, né, nesse sentido do trauma. E temos também vários casos, acho que se não me engano mais de 60 casos de abandono, que também é muito noticiado, né, que é aquele idoso que não recebe alimentação, deixam de dar comida, deixam de dar água, deixam de dar remédios, né, esquecem o idoso mesmo. Né? Quem quiser denunciar contra maus tratos aos idosos deve fazer o quê? Pode ligar na central, no telefone que eu dei, que eu repito, 3103-7609, recebemos essas denúncias também. Agora, hoje em dia, a partir de 2011, foi criado pelo governo federal um mecanismo muito eficiente de denúncia, que é o Disque 100. Então, se você pegar seu telefone e discar 100, você vai cair numa central do governo federal que atende, que está lá, foi criado exatamente para denúncias, e hoje em dia existe o ramal do idoso. Então, já vai direto e o Disque 100 nos aciona a rede, né? Então, também a gente hoje em dia tem esse instrumento super poderoso para fazer valer o direito do idoso e não deixar que essa situação aconteça. Muito obrigada. Mudando de assunto, a entrega do 9º Prêmio MB de Jornalismo homenageou o jurista e jornalista piauiense Evandro Lins e Silva. A emoção marcou a noite do anúncio dos 9 vencedores. Veja na reportagem. Dos 27 finalistas, 9 vencedores foram selecionados com trabalhos que envolveram a valorização da magistratura, do judiciário e da justiça cidadã, além de dar visibilidade a experiências inovadoras para a melhoria da prestação jurisdicional à sociedade brasileira. A magistratura brasileira, a Associação dos Magistrados Brasileiros, nos seus 64 anos de vida democrática, faz questão de homenagear aqueles que se destacaram por atuar no jornalismo brasileiro nesse ano. Os vencedores foram Rodrigo Carvalho e equipe da Globo News, Gustavo Moreno do Correio Brasiliense, Rômulo Cardoso da Associação dos Magistrados do Paraná, Janaína Cruz do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Lilian Tarran e Ana Maria Campos do Correio Brasiliense, Alexandre Lírio e Vitor Uchoa, do Jornal Correio, José Renato Ribeiro, da Rádio Gazeta,
Marcelo Canelas e equipe da TV Globo, e Amanda Cienglisk, da Agência Brasil. Uma prática dessa, do Prêmio AMB de Jornalismo, incentivar estes mesmos profissionais de comunicação social a divulgar, premiando eles, premiando as melhores divulgações, não aquelas que dizem bem do magistrado, não é essa a nossa pretensão, mas aquela que é justa na divulgação de fatos justos e corretos relacionados com o Poder Judiciário, relacionados com a magistratura brasileira. As autoridades elogiaram o parnaibano Evandro Lins e Silva, homem público, jurista, escritor e jornalista, conhecido pelo saber jurídico e por sua atuação em favor da democracia e dos direitos humanos. Foi o grande homenageado desta edição pela passagem do centenário de seu nascimento, comemorado em 2012. Como o prêmio que aqui estamos celebrando, instituído pela AMB, é para jornalismo e, como dizia meu pai, uma longa vida dá para fazer muita coisa. Com toda certeza, Evandro não chega aqui sozinho. Chega com uma história de luta, de compromisso com a ética, com a justiça e com a liberdade. Vale destacar especialmente o compromisso do ministro Evandro Lins e Silva com a liberdade. Liberdade de ir, vir, liberdade de expressão e também liberdade política. A cidade de Parnaíba se orgulha muito de ter Evandro Lins e Silva como um de seus filhos e dizer que os 3 ícones da nossa história têm uma história vinculada à liberdade, às liberdades. Evandro Lins e Silva, ele é não só o modelo de magistrado que teve uma atuação brilhantíssima no Supremo, inclusive foi um dos ministros que mais produziu durante o curto espaço de tempo que esteve lá. O 9º Prêmio AMB de Jornalismo, considerado um dos mais importantes do país, teve o apoio do governo do estado do Piauí e da Prefeitura de Parnaíba. Além dos jornalistas, foram agraciados o prefeito de Parnaíba, Florentino Neto, o governador do Piauí, Wilson Martins, pelo apoio e reconhecimento ao projeto, Cristiano Lins e Silva e Tiago Lins e Silva, filho e neto do homenageado. Também foi feita uma homenagem especial relacionada à preocupação que a AMB tem com a segurança dos magistrados, representada na ocasião pelos familiares da juíza Patrícia Scioli, assassinada há 2 anos. O doutor Calandra esteve pessoalmente em todas as homenagens nas missas e esteve presente no Rio de Janeiro. E esse apoio foi fundamental. Fundamental no sentido de demonstrar, primeiro, a preocupação dos juízes com a sua segurança. Depois, na solidariedade de uma jovem mulher corajosa, independente, amante da justiça, que foi justiçada, que foi executada com 21 tiros em seu corpo. Para a gente é uma emoção estar aqui e ver o reconhecimento do trabalho da minha irmã. Mais importante ainda, o esforço que a AMB está fazendo para que outros juízes não passem pelo que a minha irmã passou. Então, a questão da segurança dos juízes, da proteção que o Estado deve dar a todos os juízes ameaçados no Brasil. Olha, para nós é uma grande honra, ainda mais esse prêmio da AMB, o jornalismo, homenageando minha mãe, ainda mais a situação que a gente vivia. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Gabriela Jardon, vai falar sobre o mapa da violência contra o idoso do DF. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz em Rondônia, para mim, foi uma experiência muito boa, porque me faz sentir útil. E cada vez que é submetido uma demanda a julgamento e que é decidido, a gente tem a expectativa de que resolveu um conflito que auxiliou as pessoas, que promoveu a paz social. Eu acho que esse é o principal objetivo que nós temos na nossa atividade.
E isso tem sido alcançado. Eu tenho sido muito feliz na minha carreira, na minha profissão, porque eu tenho visto que tem dado resultado, tem dado efetividade, e essa é a nossa busca. O 9º Congresso de Pensionistas e o 7º Congresso de Aposentados da AMB vai ocorrer entre os dias 6 e 10 de novembro em Vitória. Realizado em parceria com a Associação dos Magistrados do Espírito Santo, o evento é uma oportunidade de reencontros e confraternização entre magistrados aposentados e pensionistas. Mais informações no telefone 0800 604 6300. Estamos de volta com o programa DMB O Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre os 10 anos do Estatuto do Idoso e a Central Judicial do Idoso. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Gabriela Jardon, vai falar sobre o mapa da violência contra o idoso do DF. Doutora Gabriela, a senhora participou da produção do mapa da violência contra o idoso do DF. Explica pra gente como é que foi esse trabalho. Então, Renata, uma das funções também da Central Judicial do Idoso é ser um banco estatístico sobre os idosos no DF, porque não existe, né? A gente não sabe quem é esse idoso, a gente não sabe o que faz esse idoso, a gente não sabe do que esse idoso sofre, enfim. Então, quando foi criada a Central, lá em 2007, também constou isso da nossa missão, né? Então, nós temos trabalhado nessa criação desse banco de dados estatísticos. E o mapa da violência contra a pessoa idosa foi um trabalho nesse sentido, né, de coleta de dados, de análise de dados, de conclusões, que saiu do forno agora em junho de 2013, é bem recente, e teve qual o objetivo? De mostrar, de revelar com maiores detalhes como que os contornos dessa violência sofrida pelo idoso aqui no DF, né? Então tivemos, questões mais específicas, né? Tivemos como comparativo uma pesquisa que era a única existente do professor muito conhecido no assunto, Vicente Faleiros, de 2007. Partimos dos dados dessa pesquisa para então compararmos, né, o que estávamos achando agora, encontrando, e o que esse professor encontrou em 2007. Quais foram os dados que foram analisados? Os da Central, mas não só. Os do Disque 100 também, que foi aquilo que eu disse no bloco passado. E o NEPAV, né, que é o Núcleo de Prevenção à Violência que existe aqui no DF, pertencente ao Poder Executivo. Então, o que encontramos, Renata? Não houve assim uma diferença muito grande. A gente vê que lá em 2007 e agora em 2013, o perfil da violência é bastante parecido ainda. O que nos leva a crer, né, de certa forma, que políticas públicas, se houve, não tiveram muito impacto. Qual é o perfil desse idoso que sofre violência? Sim, então, esse idoso, ele é mulher, esse que mais sofre violência é mulher. Ele está na faixa entre 60 e 69 anos de idade. Ele mora na Ceilândia, aqui no DF, na nossa realidade. Ceilândia, Brasília ou Taguatinga são as 3 cidades com mais incidência de violência contra o idoso. A violência que mais predomina é a psicológica, né? Que a gente chama de psicológica é o quê? As ameaças, os insultos, os xingamentos, aquela coisa de ignorar o idoso, não conversar mais com ele, enfim, de menosprezá-lo, né? Esse é o perfil preponderante do idoso que sofre violência aqui no DF. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Eu me chamo Marcelo Burraten, sou desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Passei 19 anos no Ministério Público, sou desembargador há 3 anos. Eu escolhi a magistratura porque me interessa muito servir à população, servir ao cidadão, garantir a cidadania, verificar a cidadania sendo no pulsar da cidadania. E acho que você que está fazendo o concurso, acho que você tem que ter perseverança, estudar já íncito, mas você tem que ter perseverança
gostar do que faz, abrir mão de muita coisa. Você vai no início começar pelo interior, o que é muito bom. Perseverança. Agradeço a juíza Gabriela pela entrevista. Renata, eu que agradeço novamente, agradeço ao MB, agradeço a TV Justiça e gostaria de deixar esse recado, né, que comprar essa briga do idoso é importantíssimo, porque essa velhice, ela não é do idoso, ela é de todos nós. Se tudo der certo, todo mundo vai chegar lá. Então, uma velhice com mais dignidade, com mais visibilidade, é algo que deve ser muito caro para todo mundo. Verdade. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.